Fala, galera. Olha só, mais o número 22 da prova de modelo A do concurso militar da SpaceX de 2019, tá? O concurso militar aí da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu sempre me baseio no modelo A da prova, beleza? E essa é a questão de número 22, é a segunda questão de física. E é a questão que eu considero a questão mais bonita da prova, é a questão... eu considero de nível bom, nível um pouco difícil, né? É uma questão aí de campo magnético. Vamos dar uma olhada nela aqui, olha só. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raios R1 igual a 2 π e R2 igual a 4 π são percorridas, respectivamente, por correntes de intensidades I1, 6 amperes, e I2, 8 amperes, conforme mostra o desenho. O que ele pede para você calcular? O módulo, a intensidade do vetor campo magnético no ponto O. Tá? Então, ele quer o campo magnético, né, a intensidade do vetor campo magnético resultante aqui no ponto O. E aí ele dá um dado, que é um dado essencial que nós precisamos saber, o meio aonde está, né, aonde estão contidas as espiras é o vácuo, tá? E nós sabemos que a constante de permeabilidade magnética do vácuo, que nós vamos chamar de μ0, é 4π vezes 10 a menos 7. Esse é o valor da constante e essa é a unidade, Tesla vezes metro dividido por ampere, tá? É a unidade no sistema internacional, beleza? Então, olha só, galera, é o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui. Antes de dar um zoom, eu coloquei aqui em negrito, né, as informações que são importantes que nós saibamos, que é o raio da espira 1. Então, olha só, galera. Aqui nós temos a espira 1, tá? Essa espira menor aqui, beleza? E essa espira 1 tem um raio R1 de valor 2 π. E essa é a espira 2, tá? Essa maior aqui é a espira 2 e a espira 2 tem um raio R2, 4 π, beleza? A espira 1 vai ter aqui uma corrente elétrica I1 de 6 amperes e a espira 2 vai ter uma corrente elétrica I2 de 8 amperes, tá? E aí ele vai pedir o vetor, né? Na verdade, o módulo do campo magnético resultante aqui no ponto O, tá? Eu vou dar um zoom aqui nessa imagem. E olha só, informações importantes. As espiras são concêntricas, tá? O que quer dizer concêntrica? Elas possuem o mesmo centro, então o centro em comum dessas espiras é o ponto O, tá? Percebam, essas espiras aqui são circunferências, né? Ou aqui pedaços de circunferências que nós podemos considerar, e o centro em comum é o ponto O. E outra coisa, as espiras são coplanares. O que isso significa? Que elas estão contidas no mesmo plano, tá? Então, por exemplo, se você estivesse lá fazendo a prova no papel, as espiras estariam no mesmo plano do papel. Se você está me assistindo no celular, as espiras estão no plano da tela do seu celular, tá? E se você está me assistindo no computador, as espiras estão no plano da tela do seu computador, tá? As espiras são coplanares, beleza? Galera, é o seguinte, a espira, devido à corrente da espira 1 e da espira 2, nós teremos dois campos magnéticos aqui, tá? Então, olha só, a corrente que passa na espira 1 de 6 amperes vai gerar um campo magnético que eu chamei de B1, aqui em verde, tá? A corrente da espira 2, né, a passagem da corrente de 8 amperes na espira 2 vai gerar um campo magnético que eu chamei de B2, beleza? E aí, pessoal, vem um ponto crucial do problema, que é até um pouco difícil de explicar por vídeo, tá? Que é o seguinte, é importante que vocês tenham conhecimento da regra da mão direita, tá? Como que nós utilizamos a regra da mão direita? É só você fazer esse designer aqui com a sua mão, tá? Como se fosse assim, ó, é como se fosse um joinha, tá? Sendo que você não vai fechar a sua mão, você vai deixar a sua mão, olha, um pouco aberta desse jeito, tá? E aí você faz esse designer e o seguinte, para onde o seu dedão aponta é o sentido da corrente, tá? E para onde está fechando os seus dedos é o sentido do campo magnético, tá? Então aqui, por exemplo, nesse esquema aqui, tá? Nesse esquema, nós teremos a corrente para cima, né? E o campo magnético aqui, por exemplo, vai estar entrando não, né? Vai estar
saindo do plano da tela do seu computador ou do seu celular, tá? Vai estar saindo do plano, né? É como se você estivesse saindo daí da tela do seu celular ou do seu computador, tá? E aí, galera, olha só, vamos estudar, vamos tentar aplicar, né? Ainda que seja um pouco difícil de compreender essa regra da mão direita por vídeo, vamos tentar aplicar a regra da mão direita aqui para a corrente I1, tá? Então, quando você estiver aí assistindo esse vídeo, tenta colocar o seu dedão no sentido da corrente I1, tá? Eu estou fazendo isso aqui nesse exato momento, mas não vai ser igual aí para você que está me assistindo, porque a imagem está invertida, tá? Então, eu estou colocando aqui o meu dedão no sentido da corrente I1, e aí, quando eu fecho os meus outros dedos, vai ser o sentido do campo magnético, tá? Ou seja, aqui em cima, olha só, pensa aqui na corrente I1, tá? Então, aqui em cima, o campo magnético vai estar saindo do plano. Aqui embaixo, o campo magnético vai estar entrando no plano, tá? E assim vai, alternando, beleza? Então, aqui pensando no campo magnético B1, tá? Então, aqui está o sentido da minha corrente, o sentido do dedão, e aqui, olha só, aqui sai do plano, aqui entra, aqui sai do plano, aqui entra, aqui sai do plano, aqui entra, aqui sai, aqui entra. Então, o campo magnético B1, no ponto O, vai estar saindo do plano, tá? Então, quando o vetor campo magnético passa pelo ponto O, quando o vetor campo magnético B1 passa pelo ponto O, ele está saindo do plano. É como se ele estivesse saindo, né, da tela do seu computador ou da tela do seu celular, tá? Então, a primeira conclusão, a conclusão 1 é a seguinte: o vetor campo magnético B1 está saindo do plano nas espiras no ponto O, tá? E aí, galera, a gente utiliza esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, esse círculo com um ponto no meio, indica que o vetor campo magnético B1 está saindo do plano no ponto O, tá? É como se você estivesse vendo uma flecha vindo em direção aos seus olhos. Olha só, como se você estivesse vendo uma flecha vindo em direção aos seus olhos. Quando você olha para a flecha vindo em direção aos seus olhos, é como se você estivesse enxergando um ponto, tá? Então, é como se esse vetor estivesse saindo da tela do seu computador ou do seu celular, beleza? Agora vamos aplicar a regra da mão direita para o vetor campo magnético B2, tá? Então, olha só, quando eu coloco aqui a minha mão adequadamente na corrente, né, o dedão aqui no sentido de I2, da corrente 2, eu vou ter o seguinte: aqui em cima, né, quando eu fechar minha mão, né, quando eu fechar assim, olha, isso vai indicar que aqui em cima o campo magnético B2 vai estar saindo. Aqui embaixo o campo magnético B2 vai estar entrando. Então, aqui sai, aqui entra. Aqui sai, aqui entra. Aqui sai, aqui entra. Aqui sai, aqui entra. Ou seja, aqui no ponto o vetor campo magnético B2 vai estar entrando no plano. Enquanto B1 sai, B2 entra, tá? Então, aqui no ponto o vetor campo magnético B2 vai estar entrando. Agora, é como se você estivesse vendo a flecha indo a favor do seu olhar, né? Como se você estivesse vendo a flecha entrando no plano do seu celular ou entrando no plano do seu computador, tá? E aí, é como se você estivesse vendo, olha só, esse símbolo aqui, galera, esse círculo com um X no centro, significa que é como se você estivesse vendo a bundinha da flecha, né, a parte de trás da flecha, entrando na tela do seu computador ou entrando na tela do seu celular. Então, B1 no ponto O, tá? No ponto O, B1 está saindo do plano, B2 está entrando. Então, essa é a conclusão 2. O vetor campo magnético B2 está entrando no plano das espiras, tá? No caso, no ponto O, tá? No ponto O. Pessoal, por que a gente usa, por que e para que a gente usa a regra da mão direita?
A regra da mão direita ela é muito útil para a gente conseguir detectar o sentido e a direção do vetor campo magnético. Mas olha só, campo magnético é uma grandeza vetorial. E uma grandeza vetorial também tem módulo, também tem intensidade. Esse vetor também tem tamanho. Como que nós calculamos o módulo de um vetor campo magnético em uma espira? Da seguinte maneira. Olha só. Nós temos aqui o seguinte. O módulo do vetor campo magnético vai ser calculado através do produto de μ0 vezes I sobre 2 vezes o raio. Tá? É assim que nós calculamos o módulo, né, de um vetor campo magnético. O μ0 é a constante de permeabilidade magnética no vácuo. Tá? O I é a corrente que passa, né, por essa espira. E o R é o raio da espira. Então, através dessa equação, nós calculamos o módulo do vetor campo magnético nas espiras, tá? Ou das espiras, no caso, tá? E aí percebam o seguinte, galera. Percebam, olha só. O que a gente pode observar? Os vetores campo magnético, B1 e B2, são perpendiculares ao plano das espiras. Então, olha só. Imagina que o plano das espiras, tá? Deixa eu colocar minha tela para cá. Imagina que o plano das espiras seja o plano da folha de papel. Então, aqui está a folha de papel, tá? Da sua prova. Os vetores campo magnético B1 e B2 são perpendiculares, tá? Um entra no plano, né? Qual que entra? B2. B2 entra no plano das espiras e B1. B1 sai. B1 sai do plano das espiras, beleza? Então, os vetores campo magnético são perpendiculares ao plano das espiras. E aí nós podemos adotar esse esquema aqui, tá? B1 e B2 estão na mesma direção. Então eu criei aqui uma direção, essa direção aqui em tracejado de cor negra, né, de cor preta, é a direção X, tá? E aí eu adotei o referencial para a direita, tá? Ou seja, qual é a consequência disso? Qualquer grandeza vetorial que estiver em X para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, tá? Então, os dois vetores campo magnético estão na mesma direção X, tá? Aonde o meu referencial aqui que eu escolhi é para a direita, tá? E aí, essa direção X é a direção perpendicular ao plano das espiras, beleza? Aqui está o ponto O. Aqui está o nosso ponto O, que é o centro das espiras, tá? Que é o centro em comum às duas espiras, beleza? E olha só, galera, eu tenho B2 entrando no plano das espiras, tá? E B1 saindo do plano das espiras, tá? Percebam o seguinte, galera. Percebam o seguinte. B2 está de acordo com o referencial, galera, eu escolhi esse referencial. Eu escolhi o referencial para a direita. Então, B2 está a favor do referencial. B1 está contra o referencial, tá? Então, B2 aqui vai ter um sentido positivo e B1 vai ter um sentido negativo, tá? Então, galera, prestem atenção, é muito importante adotar referencial, beleza? Agora, como eu sei calcular o módulo de um campo magnético em uma espira, eu posso calcular o módulo dos campos magnéticos B1 e B2. Olha só, o campo magnético B1 vai ser μ0 vezes I1 dividido por 2 vezes R1, tá? Porém, galera, a gente vai ter que adotar aqui uma convenção. A gente vai ter que fazer uma convenção. Adotar uma convenção é um pleonasmo, mas a gente vai ter que fazer uma convenção aqui, que é a seguinte convenção. Perceba que B1 está contra o meu referencial positivo. Então, eu vou ter que colocar aqui um sinal de menos, tá? Isso é uma consequência da minha escolha. Galera, olha só, segredo nosso aqui. A vida é feita das consequências da sua escolha. Essa é a consequência da minha escolha. E eu tenho que lidar com ela. Eu tenho que saber lidar com ela, tá? Eu tenho que saber interpretar isso aqui. Ou seja, por que eu coloquei o sinal de menos? Porque esse sinal de menos vai me indicar que o vetor B1 está contra o meu referencial, tá? Então, B1 é menos μ0 vezes I1 sobre 2R1.
Agora eu substituo os valores. Eu vou substituir o valor de μ0, o valor de I1 e o valor de R1, tá? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. I1 é 6 amperes. E o R1 é 2π, tá? Então, quando eu fizer aqui essas contas, eu vou poder simplificar 4π com 4π. E o que vai me restar? Vai me restar o seguinte: o vetor campo magnético B1 tem módulo 6 vezes 10 a menos 7 teslas, tá? Esse T maiúsculo é o Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Unidades. E esse menos vai me indicar que B1 está contra o meu referencial, tá? Então, esse é o módulo do vetor campo magnético B1, beleza? O vetor campo magnético B2, a gente pode calcular de cara, né? O B2 aqui, o vetor campo magnético B2 está a favor do nosso referencial, ou seja, ele vai ser positivo, então nós podemos aplicar a equação direto, né? B2 é μ0 I2 sobre 2R2, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, o I2 é 8 amperes e o R2 é 4π. Então eu posso simplificar 4π com 4π, o 2 com 8, e o que me resta? Me resta o seguinte: o módulo do vetor campo magnético B2 é 4 vezes 10 a menos 7 teslas, tá? Agora eu posso calcular, né, o campo magnético resultante. E é bem fácil, tá? É só vocês lembrarem das aulas de vetores. Por quê? Porque eu estou somando dois vetores, né, dois vetores que representam a mesma grandeza vetorial, que é o campo magnético. Então eu posso somar esses vetores, tá? Esses vetores estão na mesma direção, então já facilita o nosso problema, e estão em sentidos opostos, tá? Então o que eu faço para calcular o campo magnético resultante? Eu só somo, tá? Eu somo os módulos desses vetores, tá? Então olha só, o campo magnético resultante no ponto O é igual ao módulo do campo magnético B1 mais o módulo do campo magnético B2, tá? Então, aqui eu faço o seguinte: B1 é menos 6 vezes 10 a menos 7 teslas e B2 é 4 vezes 10 a menos 7 teslas, tá? Ou seja, o campo magnético resultante tem módulo 2 vezes 10 a menos 7 teslas. E esse sinal negativo, Lucas? Cara, esse sinal negativo significa o seguinte: esse sinal negativo vai indicar que B1 é maior do que B2, ou seja, o nosso vetor campo magnético resultante aponta para a esquerda, de acordo com o nosso esquema aqui, tá? O nosso vetor campo magnético resultante está contra o nosso referencial positivo, né? Enquanto o nosso referencial é para a direita, no mesmo sentido de crescimento de x, o nosso vetor campo magnético resultante tem 2 vezes 10 a menos 7 teslas para a esquerda, contra o nosso referencial. Porém, o módulo é 2 vezes 10 a menos 7, tá? Galera, esse sinal de negativo são consequências da minha escolha, tá? Então eu preciso lidar com isso. Se você tivesse adotado aqui um referencial diferente, essa resposta não seria a mesma, tá? Essa resposta negativa me indica o sentido, tá? Porém, o vetor campo magnético resultante no ponto O tem módulo 2 vezes 10 a menos 7 teslas. E isso vai me dar como alternativa correta a letra A de aprovação, tá? Galera, é isso aí que nós temos para esse problema, tá? Eu considero a questão mais bonita da prova de se fazer, tá? A questão que eu considero um pouco difícil ali para o livro da prova das PSECs, mas para o cara que conseguiu, para a pessoa que conseguiu, né, para o candidato que conseguiu estudar bastante, que teve acesso à informação, que teve a oportunidade de estudar, talvez ele tenha conseguido fazer essa questão aí, tá? Galera, eu espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter te ajudado a ter entendido um pouco sobre a regra da mão direita, o vetor campo magnético, o módulo de campo magnético, espiras e tudo mais, tá? É importante que vocês saibam esse conteúdo, né? Esses conteúdos aí para a prova de vocês, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui em cima um card com uma playlist de todas as questões de física da prova das PSECs do ano de 2019 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às outras resoluções também, tá? Galera, agora chega o momento de eu agradecer. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, espero ter te ajudado, e muito obrigado muito obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que é muito
precioso. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!